E nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, enquanto Elias e Ariosto planejam mandar a gruta dos Leonel pelos ares, Zefa Leonel, seu Tico Leonel e Timbó planejam o falso velório de Primo Cícero para enganar toda a cidade e descobrir qual foram as pessoas que mandaram pegar o Primo Cícero. Inscreva-se no canal e clique no botão de gostei, e tudo deverá acontecer. Depois que Elias procurar Ariosto novamente, a dupla irá planejar mandar a gruta dos Leonel pelos ares. Dessa vez Elias levará para Ariosto uma caixa com explosivos e dirá: "Tá aqui o que você me pediu, pai. Agora é só botar no pé daquela gruta e mandar ela pelos ares de uma vez por todas." Ariosto diz que ele fez um excelente serviço e avisa: "Me dá isso aqui que eu mesmo quero ir até aquela gruta. Vou mandar ela pelos ares e catar todas as pedras que eu puder daquele lugar. Enquanto eu faço isso, você vai voltar lá para a fazenda dos Leonel. Vai continuar passando a conversa na bem-vinda. E assim que eu tiver uma brechinha, eu vou chegar naquela gruta e fazer o que tem que ser feito." O que a dupla de sem vergonhas não perceberá é que Cira estará gravando tudo. A mulher grava quando Elias fala: "Pode deixar, pai, que eu vou continuar no mesmo ritmo com a bem-vinda. Aquela tonta não está suspeitando de nada. Aliás, ninguém naquela casa está suspeitando de nada. Os Leonel são muito tontos mesmo." Enquanto Cira continua gravando, Ariosto diz: "Eu vou aproveitar o velório do Primo Cícero. Aproveitar que todos vão estar na volta do caixão dele. Assim ninguém vai suspeitar de nada. Ninguém vai nem notar. Só depois vão se dar conta que eu arranquei todas as pedras turmalinas daquela gruta. Mas aí já vai ser tarde. Nós já vamos estar milionário." E após gravar tudo o que viu, Cira diz a si mesma: "Meu Deus do céu, mas Ariosto é uma pessoa muito má mesmo. Eu preciso entregar essa gravação pro Arthur. Tenho certeza que ele vai saber o que fazer com ela." Na sequência, Cira procura Arthur, mostra a ele tudo o que gravou. O rapaz ficará em choque ao ver toda a gravação no aparelho. "Pode deixar, Cira. Eu já sei o que vou fazer. Eu tenho uma surpresa para esses dois. Alguma coisa me dizia que esse Elias não valia nada. E as minhas suspeitas estavam certas. Agora eu sei o que ele é. Eu sei quem ele é. Sei que ele não vale a boia que come. Mas eu vou dar o troco nesses dois sem vergonhas." Enquanto isso, Timbó, Zefa Leonel e seu Tico Leonel preparam o velório do Primo Cícero. Timbó chegará com um caixão, olhará para Primo Cícero e dirá: "Vai ser com essa coisa que nós vamos enganar o povo de toda essa cidade e pegar as pessoas que fizeram esse mal com você, Cícero." E ao botar os olhos no caixão, Primo Cícero fala: "Nem pensar, eu não vou entrar nessa coisa. Tudo menos isso. Eu não quero ninguém na minha volta me rodeando. E eu esticado aí." Timbó dirá que ele não tem alternativa, que é pegar ou largar. "Se a gente não fizer isso, Cícero, você sabe o que vai acontecer, não é? A essa altura, as pessoas que te pegaram devem estar atrás de você. E assim que botar os olhos, vão terminar o serviço que começaram." Zefa Leonel dirá que Primo Cícero deve aceitar o plano. "Se você não aceitar o plano do Timbó, Primo Cícero, a grande verdade é que você não vai fingir daí. Você vai entrar dentro dessa coisa de verdade, só que durinho da Silva. Aposto que a essa altura eles já devem estar no teu rastro." Enquanto Primo Cícero treme as perninhas de medo, Tico Leonel fala: "É isso mesmo, Primo Cícero. É só se fingir e acabou o assunto." De repente Timbó interrompe e fala: "Vamos fazer de outro jeito. Você não vai entrar aqui dentro, Primo Cícero. Você vai ficar escondido. Dentro dessa coisa eu vou pôr algo que vai deixar todos de queixo caído. E eu até já sei o que é." Curioso, seu Tico Leonel questiona: "E eu posso saber o que você vai pôr dentro desse caixão que vai deixar toda a cidade de queixo caído?" Timbó dirá que ninguém poderá saber, só ele mesmo, mas garante a todos que a surpresa vai impactar toda a região para sempre. Enquanto isso, Marcelo Gouveia procura Blandina e avisa: "O Primo Cícero já era, Blandina. Alguém deu fim nele. Eu procurei por tudo que é canto, nem rastro." Blandina surta e diz: "Meu Deus do céu, mas como isso foi acontecer? Você já pensou se ele está vivo? Se ele saiu por aí abrindo aquela boca grande dele? Você tem certeza que ele nunca viu nenhum de vocês?
Marcelo pedirá para ela ficar tranquila. E primo Cícero ficou o tempo todo com os olhos vendados, mas que chegou no local e encontrou a arma no chão. É isso, Blandina. Alguém deu cabo no primo Cícero e tirou ele de lá. Blandina fica ainda mais furiosa e diz que isso não poderia ter acontecido. Marcelo Gouveia tenta acalmar Blandina, dizendo: ele já era, Blandina. Essa hora o primo Cícero já tá no céu. A gente não corre risco nenhum. Ele nunca mais vai poder dar um pio sobre o que aconteceu. E além do mais, ninguém tem pista nenhuma sobre nós. Até agora só Arthur suspeitou de mim. Mas aquele ali, eu vou levar no bico. Enquanto isso, Timbó, Zefa Leonel e seu Tico Leonel conversam com Caridade e pedem para a moça espalhar o velório do pai. Caridade será a única das filhas dele que estará sabendo de tudo. Tudo para que o plano de Timbó dê certo. Caridade correrá pela cidade espalhando sobre o velório de primo Cícero. Será então que a notícia cairá nos ouvidos de Ariosto e Deodora. E o homem fala: meu Deus, Deodora, viu o que você fez? Eu não sei não, mas eu tô com um pressentimento que isso ainda vai acabar caindo nas minhas costas. Não era pra você ter feito nada escondido de mim. Deodora dirá que eles não correm risco nenhum, pois foi usada a arma que seu Tico Leonel deixou às digitais. E que se acontecer alguma coisa, acontecerá com ele. A gente se livrou do primo Cícero de uma vez por todas, Ariosto. E de quebra, também do seu Tico Leonel. Aquele lá eu tenho certeza que nunca mais vai incomodar. Até porque eu vou fazer com que essa arma chegue nas mãos do delegado. Aí aquele delegadozinho vai se obrigar a prender seu Tico Leonel. E o caminho para a gruta fica livrezinho para nós. Mesmo assim, Ariosto seguirá com medo de que algo aconteça com eles. Enquanto isso, Ariosto chamará Elias novamente e dará um aviso. Eu mudei de ideia, meu filho. Eu quero que você vá até aquela gruta e mande ela pelos ares. Eu vou ter que ir até o velório do primo Cícero. Assim até é bom, que quando aquela coisa for pelos ares, eu vou estar lá e vou ter álibi para me defender. Elias pegará a caixa com aquela coisa dentro e correrá em direção à gruta. Enquanto isso, acontecerá o falso velório do primo Cícero. O plano de Timbó está preparado. Zefa Leonel e seu Tico Leonel estarão com os olhos arregalados para tentar descobrir qualquer coisa que possa levar aos culpados. De repente começarão a chegar as pessoas no velório do primo Cícero. Blandina e Marcelo Gouveia serão os primeiros. Logo em seguida chegarão Ariosto e Deodora. Logo depois, Esperança e Jordão Nicásio. O caixão estará com a tampa fechada. Cínica, Deodora irá se aproximar e dizer: que Deus o tenha a você, querido primo Cícero, e quem fez essa maldade com você, que seja pego e trancafiado na cadeia para nunca mais sair. Seu Tico Leonel, Zefa Leonel e Timbó ficarão apenas observando tudo. Em seguida, Ariosto se aproxima e em pensamento diz a si mesmo: vai com Deus, primo Cícero, que eu vou ficar com toda aquelas turma Lima Paraíba só pra mim. Essa hora o Elias já deve estar bem pertinho daquela gruta. Na sequência, Jordão irá se aproximar do caixão do primo Cícero e dizer: meu sogro querido, que pena que foi acontecer isso com você. Eu não queria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu. De repente, Jordão começa a chorar e diz que não consegue mais esconder a verdade de ninguém. Esperança irá se aproximar do rapaz e perguntar do que ele está falando. Timbó irá se aproximar junto com Zefa Leonel e seu Tico Leonel. E Jordão Nicásio continua: a verdade, Esperança, é que o teu pai tá aí nessa coisa por culpa minha. Eu acertei ele. Ele tá aí por culpa minha. Esperança pergunta se ele está falando a verdade ou está fazendo brincadeira numa hora indevida. E antes que Jordão continue, Blandina irá gritar: não deem bola pro Jordão, que ele tá ficando louco. Há dias já que eu venho percebendo que esse homem não anda batendo bem na cabeça. Marcelo, junto de Blandina, também tentará argumentar que Jordão está fora de si e não está falando coisa com coisa. Mas esperto, Timbó irá se aproximar e dizer: esperem, isso não tá me cheirando bem. Alguma coisa me diz que Jordão tá falando a verdade sim e tá muito do consciente. Foi você então, Jordão, que acertou nosso querido primo Cícero e colocou ele dentro dessa coisa.
O homem irá balançar a cabeça dizendo que sim, que foi ele mesmo. Esperança ficará furiosa e perguntará como ele teve coragem de fazer uma coisa daquelas. E Jordão Nicásio fala: eu fiz, mas eu não fiz sozinho não, Esperança. Teve mais gente envolvida comigo. Deodora e Ariosto irão arregalar os olhos e começar a tremer. Deodora tentará sair correndo, mas Zefa Leonel irá se colocar à sua frente e mandar: onde é que você pensa que vai, Deodora? Pode ficar, porque o velório ainda não acabou e eu faço questão da sua presença até o final. Ariosto também tentará escapar, mas será contido por Zefa Leonel. Nessa hora o delegado chegará com Elias algemado e dirá que pegou o homem na gruta tentando mandar ela pelos ares. Ariosto e Elias irão se olhar e perceber que o plano deles foi pelos ares. E ao perceber que Blandina, Marcelo Gouveia, Ariosto e Deodora estão desesperados, seu Tico Leonel irá mandar Jordão Nicásio falar quem são os outros envolvidos no que aconteceu com o primo Cícero. Deodora tentará nessa hora impedir que Jordão fale, dizendo: lembre-se, Jordão, que você não é obrigado a falar nada e por isso não precisa falar nada, até porque eu tenho certeza que você não sabe de nada e o que tá falando aí é um monte de baboseira. Nessa hora o delegado tomará a frente e insistirá para que Jordão revele quem são os envolvidos. Esperança verá Jordão dizer: quem tá comigo nessa história desde o começo é Blandina e Marcelo Gouveia. Foi eles que planejaram tudo. Esperança também tá envolvida até o pescoço. E depois, por final, foi Deodora. Ela que mandou dar fim no primo Cícero. E aconteceu tudo que aconteceu, por isso que ele tá deitado nesse lugar aí. De repente, primo Cícero aparece e diz: então foi você, Jordão, o meu próprio genro. Eu sabia que você não valia nada. E você, Esperança? Eu jamais podia imaginar que você fosse capaz de uma coisa dessas. Já os outros, Blandina, Marcelo Gouveia, Deodora e Ariosto, esses aí dá pra esperar tudo mesmo. Nessa hora Quintilha fará uma gritaria e perguntará então o que estará dentro do caixão. Ela abrirá e ao ver o que tem dentro fala: meu Deus do céu, mas o que é isso? Que coisa é essa? Todos ficarão atentos. Primo Cícero irá se aproximar do caixão e dizer: isso aí, Quintilha, foi o que salvou minha vida. Se eu tô aqui, Vivinho da Silva, foi por causa do relicário de Militana. É por causa dele que tô aqui e posso ver todos que tentaram fazer mal contra mim. Elias, Ariosto, Deodora, Blandina e Marcelo Gouveia vão parar atrás das grades. E nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, Quinota escutará uma conversa entre Marcelo Gouveia e Ariosto. Se você não me der mais grana, Ariosto, eu vou contar pro Arthur que foi você quem mandou capturar ele daquela outra vez. E além de escutar isso, Quinota escutará um outro segredo do vilão ser revelado por Marcelo Gouveia. A mocinha fica em choque e em pensamento diz a si mesma: meu Deus do céu, mas o pai do Arthur é mesmo um doente. Inscreva-se no canal e clique no botão de gostei. E tudo deverá acontecer quando Quinota estiver procurando por Arthur. Mais uma vez Ariosto e Marcelo Gouveia estarão se desentendendo. O rapaz estará pressionando o pai de Arthur para que ele lhe consiga mais grana para não abrir o bico. Quinota entrará na casa e perceberá que está havendo uma discussão. Esperta, ela ficará escondida e escuta quando Marcelo Gouveia exige: é isso mesmo, Ariosto. Se você não me conseguir mais grana, eu juro que vou contar tudo pro Arthur. Contar que foi você que mandou capturar ele daquela outra vez. E eu não estou falando da boca pra fora. Ou você molha a minha mão, ou já era pra você. Quinota ficará perplexa ao descobrir que o próprio pai de Arthur mandou pegá-lo. E enquanto ela segue escondida, a discussão entre Ariosto e Marcelo Gouveia segue. E com medo que seu segredo vá pelos ares, o vilão fala: eu não quero mais que você abra a boca, Marcelo Gouveia, pra falar disso. Ou você não sabe que as paredes têm ouvido. Se o Arthur descobrir isso, eu tô ferrado. Ferrado. E se eu me ferrar, você se ferra também. E ainda escondida, Quinota vê novamente Marcelo Gouveia pressionar. É como eu te falei, Ariosto. O meu bico vai se manter fechadinho, mas pra isso você tem que me conseguir a grana.
Ariosto irá reclamar, dizer que as coisas estão difíceis e que a grana tá curta. Completamente decidido a falar tudo para Arthur, Marcelo Gouveia fala: você escolhe, Ariosto. Só que eu te aviso de uma coisa. Se você não me der grana pra eu não contar que você mandou pegar o Arthur aquela vez, eu ainda posso abrir o bico sobre aquele seu outro segredinho, lembra? Não vai pensar que eu esqueci daquilo. E pode ter certeza que aquilo lá que você fez é muito pior que ter mandado pegar o seu filho. Quinota segue escondida, escutando tudo. Nesse momento, Ariosto fica furioso e grita: você nem pensa em falar uma coisa dessas, rapaz. Se você fizer isso, eu juro que te mando pro mundo dos pés juntos. Eu juro. Esse meu outro segredo, ninguém pode saber, ninguém. Se isso cair na boca do povo, eu estou frito. De repente, Ariosto pegará da gaveta uma bolsa com dinheiro, colocará em cima da mesa e avisa: nós vamos fazer um acordo, Marcelo Gouveia. Nessa bolsa tem muita grana, muita grana. Você sabe disso. Eu vou dar toda ela pra você. Mas a gente vai fazer um acordo bom pra nós dois. Desconfiado, Marcelo Gouveia pergunta que tipo de acordo ele está pensando em fazer. E Ariosto explica: você tá vendo que nessa bolsa tem muita grana. E o acordo é o seguinte: a partir de agora não tem mais nenhum centavo pra você. Mas se você ousar em abrir essa matraca, aí eu seria obrigado a ter que fazer o serviço em você. Você tá me entendendo? Então se você não quer amanhecer com a boca cheia de formiga, essa grana dessa bolsa serve pra isso. Pra selar o nosso acordo. E se eu descobrir que você andou falando mais do que devia, então eu vou ter que pôr você pra baixo de 7 palmos de terra. Tá me entendendo? Marcelo Gouveia dirá que tudo bem, que aceita o acordo dele. É, realmente, Ariosto, tem muita grana nessa bolsa. Eu vou ficar bem quietinho. Você não precisa se preocupar. Arthur nem o povo dessa cidade vai ficar sabendo de nada. Os teus segredos eu vou levar para o túmulo. Apavorada, Quinota sairá correndo do local. Irá procurar Arthur. Ela explicará tudo o que aconteceu, que escutou uma conversa entre Ariosto e Marcelo Gouveia, que escutou 2 segredos cabeludos. Ansioso, Arthur pedirá para ela falar quais são esses 2 segredos. E Quinota fala: desses 2 segredos, um eu vou poder te contar. O outro, infelizmente, eu preciso ter provas. É uma acusação muito grave, Arthur. Ofegante, o rapaz pedirá para ela falar logo qual é um dos segredos. E Quinota diz: foi o teu pai, Arthur. Eu escutei toda a conversa dele com Marcelo Gouveia. O teu pai mandou o Jordão te pegar e te levar para aquele lugar. Foi a mando dele que você passou aquele perrengue todo. Arthur ficará com o coração na mão e, quase sem acreditar, fala: não pode ser, o meu próprio pai. Como ele foi capaz de uma coisa dessas? Eu vou lá agora mesmo, eu vou tirar essa história limpa. Eu vou mandar o meu pai pra cadeia, Quinota. Ele vai pagar por tudo. Quinota tentará acalmar o rapaz, dizendo que eles precisam desvendar o outro segredo de Ariosto. Se você for lá agora, Arthur, nunca que nós vamos conseguir provar o outro crime que teu pai cometeu. Arthur diz que não consegue confiar nela se ela não contar o outro segredo de Ariosto. A mocinha dirá que ele precisa confiar nela. Ainda é muito cedo para eu te contar, Arthur. E eu tenho certeza que se você souber agora, uma coisa muito ruim iria acontecer. E além do mais, a gente não tem provas nenhuma contra o teu pai. Nenhuma. Arthur diz que o certo seria pegar Marcelo Gouveia e fazer ele depor contra Ariosto na delegacia. Quinota diz que isso é uma boa ideia. Eu vi o Marcelo Gouveia falando por teu pai, Arthur, que as provas que incriminam ele estão no quarto daquela casa. O certo seria eu entrar lá, vasculhar até achar elas. Arthur diz que entrar na casa de seu pai é muito arriscado. Quinota diz que eles precisam correr o risco. Preocupado, o rapaz fala: tudo bem, Quinota, mas antes nós vamos na delegacia. Vamos falar tudo ao delegado, ele precisa prender meu pai. A dupla seguirá para a delegacia e lá eles ficarão frente a frente com o delegado. Arthur fala: você precisa prender meu pai, delegado. Foi ele quem mandou me pegar daquela outra vez. O delegado olhará atentamente para Arthur e Quinota e dirá que isso é uma acusação muito forte.
Além de ser uma forte acusação contra o seu próprio pai, rapazinho. A gente não tem provas contra ele. Nenhuma. Isso são só palavras da sua boca. Arthur olhará para Quinota e dirá que ela é a prova, que ela escutou Marcelo Gouveia exigindo dinheiro de Ariosto para não contar toda a verdade. O delegado seguirá firme, afirmando que igual são apenas palavras. Para eu mandar prender uma pessoa, rapazinho, é preciso provas. Sem provas, ninguém vai pra cadeia. Se esse Marcelo Gouveia vier até aqui e contar tudo o que sabe, talvez eu possa prender o seu pai. Arthur retruca. Como assim, delegado? Talvez? Eu tomei até um tapa do meu pai na outra vez que eu fui reclamar isso com ele. É fato que ele mandou me pegar. A Quinota não ia mentir. Ela não ia mentir. E outra, o Marcelo Gouveia não estaria pedindo dinheiro para ele para fechar o bico. O delegado dirá que sabe disso, mas que igual precisa de provas para colocar Ariosto na cadeia. Nesse momento, Quinota interrompe e fala. Deixa, Arthur. Vamos sair daqui, que eu tive uma ideia. O delegado verá a dupla deixar a delegacia e em um canto afastado, Quinota avisa. Eu vou entrar na casa do teu pai sim e vou até o quarto dele, porque é lá que eu vi Marcelo Gouveia dizendo que tá o outro segredo dele, o qual, se cair na boca desse povo, o seu pai está ferrado para sempre. Apesar de achar arriscado o plano de Quinota, Arthur irá concordar, mas diz que antes irá fazer uma coisa. Você confia em mim, Quinota? A moça dirá que sim, e o rapaz continua. Então, a gente vai preparar a maior surpresa de todas para o meu pai. Ele que me aguarde. Em seguida, Ariosto estará em casa tranquilamente, quando de repente chegará Arthur, junto com Marcelo Gouveia e Jordão. O vilão logo perceberá que algo de errado está acontecendo e fala. Mas o que significa isso, Arthur? O que está acontecendo aqui em minha casa? Quem deu o direito de você chegar com esses dois aqui? Arthur dirá que é hora de lavar a roupa suja, que trouxe Marcelo Gouveia e Jordão até ali para esclarecer tudo. É, pai, o senhor sabia que mentira tem perna curta? Eu tô sabendo do seu segredinho cabeludo. Tô sabendo que foi o senhor que mandou Jordão me pegar daquela vez. Tô sabendo que Marcelo Gouveia está ali pedindo dinheiro para não contar nada. Acontece que eles me contaram tudo, tudinho. Nesse momento, Quinota entrará na casa de Ariosto escondida por uma porta lateral. Ela mandará uma mensagem de texto para Arthur, avisando que já chegou no quarto do vilão e que vai começar a procurar por provas. Depois de ler a mensagem de Quinota, Arthur fala. Então, pai, não vai falar nada? Ariosto dirá que Marcelo Gouveia e Jordão estão mentindo. Eu sou seu pai, Arthur. Eu jamais mandaria fazer qualquer coisa contra você. Esses dois são dois mentirosos. Eu nunca dei dinheiro pro Marcelo Gouveia. Eu nunca mandei o Jordão fazer nada contra você. É tudo mentira. Eu estou tranquilo. Enquanto isso, no quarto de Ariosto, Quinota começará a procurar por provas contra ele. Meu Deus do céu, eu escutei o Marcelo Gouveia dizer que aquela pouca vergonha do pai do Arthur estava nesse quarto. Eu preciso encontrar. Eu preciso. A moça seguirá procurando, até que de repente irá se deparar com um armário. Ela verá uma gaveta e fala. Só pode estar nessa gaveta. Só pode estar nela. Foi o único lugar que eu ainda não procurei. A moça abrirá a gaveta e de dentro dela pegará um diário. Ela abrirá e começará a ver o que tem nele. Marcelo Gouveia tinha razão. O pai do Arthur é mesmo um doente. E eu tenho certeza quando o Arthur ver isso, vai acabar com o pai dele para sempre. Enquanto isso, na sala, Marcelo Gouveia dará um passo à frente e jogará na cara de Ariosto que recebeu grana dele sim, para não abrir o bico. Eu recebi muita grana do teu pai sim, Arthur. Ele está mentindo. E eu posso provar que recebi dele. Nesse momento, Ariosto se anima e fala. Como você vai provar uma coisa que não tem como provar? Que não existe, Marcelo Gouveia. Você precisa me escutar, Arthur. Eu nunca dei nenhum centavo pra ele. Até porque eu não tenho nada pra esconder. Eu não fiz nada contra você, nem mandei fazer nada. O Jordão é outro pau mandado. E se ele tá aqui é porque tá ganhando alguma coisa do Marcelo Gouveia. Arthur se aproxima de Marcelo Gouveia e fala. Que provas são essas? Que você não me disse antes. Que provas são essas?
Que você diz ter do meu pai? Marcelo Gouveia dirá que é isso mesmo que ele ouviu, que tem provas de que Ariosto lhe deu muita grana para fechar o bico. E ansioso para saber quais são as provas que Marcelo Gouveia tem sobre Ariosto, Arthur manda: chega de enrolação. Me mostra quais são essas provas. Me mostra. Eu vou pegar elas e vou levar até o delegado. E colocar o meu pai na cadeia de uma vez por todas. Ariosto verá Marcelo Gouveia puxar do bolso um celular e dizer que ali está a prova do que está falando. Eu gravei, Arthur. Eu gravei tudo. Eu não sou fraco, não. Eu jamais iria até seu pai pedir dinheiro sem ter uma prova. Eu gravei tudo porque queria usar essa gravação para arrancar mais grana dele no futuro. Ariosto perceberá que a casa está caindo e grita: você não pode fazer isso. Não acredita nele, Arthur. Com certeza é uma montagem. É uma montagem. Arthur mandará o pai calar a boca e exigirá que Marcelo Gouveia entregue o celular a ele. Sem saída, Marcelo Gouveia entregará o celular para Arthur. O rapaz pegará o aparelho e irá apertar o play e escutará Ariosto fazendo o acordo com Marcelo Gouveia. Completamente aborrecido com o pai, Arthur fala: tá aí a prova. Foi o senhor que mandou me pegar daquela vez e não tem como esconder isso. O senhor não tem para onde correr, eu vou avisar o delegado. Ariosto tentará pedir perdão para Arthur, mas o rapaz fala: o senhor não merece perdão coisa nenhuma, merece cadeia. E outra, o Jordão vai depor contra o senhor. Ele vai fazer uma delação premiada. Não é mesmo, Jordão? O rapaz balançará a cabeça, confirmando que sim. Ariosto fica ainda mais indignado e grita: você é outro traíra. Eu sabia que não podia confiar em você, Jordão. Mas você que me aguarde, que isso não vai ficar assim. De repente, Quinota chegará na sala. Verá a discussão entre eles. E ao vê-la, Ariosto fala: mas onde é que você estava, Quinota? Da onde você está vindo? A moça dirá que está vindo do quarto dele. Explicará para Arthur que conseguiu as provas que precisava para incriminar Ariosto. O vilão começará a tremer as pernas. De repente, o delegado entrará pela porta da casa do vilão. Ariosto irá perguntar o que ele está fazendo ali. Arthur interrompe e fala: fui eu que chamei, pai. Daqui o senhor vai direto para a delegacia. Eu sabia que a Quinota ia conseguir provas contra o senhor. O delegado irá se aproximar de Arthur e dizer: eu recebi a sua mensagem, Arthur. E espero que dessa vez você tenha provas contra o seu pai. E não me faça perder tempo com isso. Arthur entregará a gravação a qual Marcelo Gouveia fez ao delegado. E depois de analisar, o delegado dirá a Ariosto: essa gravação contra o senhor é muito relevante. Eu vou ter que prendê-lo. O vilão tentará sair correndo, mas dará de cara com o Jordão, que diz: aonde você pensa que vai, velhote? Volta pra lá. Como Arthur falou, eu fiz uma delação premiada. E eu sei que se você escapar, a minha delação vai por água abaixo. Então, você não pode sair daqui de lombo liso. Você vai pra cadeia. Arthur pedirá para Quinota revelar as provas que encontrou no quarto de Ariosto. Nesse momento, o delegado irá algemar Ariosto. E ele verá nas mãos de Quinota o diário seu. Completamente apavorado, o vilão grita: não, Quinota! Você não pode mostrar isso pro Arthur. Você não pode mostrar isso pra ele. Completamente irada com o vilão, Quinota avisa: o senhor é mesmo um doente. E eu vou mostrar sim pro Arthur. Ele precisa saber quem é o pai dele de verdade. Ele precisa saber o que você esconde nesse diário. Com mais medo ainda de Arthur, Ariosto irá se aproximar do filho e implorar: me perdoa, Arthur, mas não olha esse diário. Eu te peço, eu suplico. Acontece que nesse momento da trama, Arthur terá perdido toda a confiança em seu pai. Por isso ele fala: se o senhor está me pedindo perdão antes mesmo de eu olhar, é porque algo muito grave deve de ter nesse diário. E se Quinota está me pedindo para olhar, é porque eu preciso saber o que o senhor esconde. O rapaz pegará das mãos de Quinota o diário e irá folhear folha por folha. Meu Deus do céu, pai. Eu jamais imaginei uma coisa dessas. Isso é demais pra mim. Quinota tinha razão. O senhor é mesmo um doente. O vilão irá se ajoelhar aos pés de Arthur e implorar mais uma vez: eu te peço, meu filho,
Não mostre isso pra ninguém. Não entregue isso ao delegado. O povo dessa cidade não pode saber disso. Não pode. Seria o meu fim. Arthur dirá que não tem como esconder. Que todos na cidade precisam saber quem ele é de verdade. Olha só o que você fez. Você mandou me pegar. E agora? Que nota encontra esse diário no seu quarto? Com essas coisas horríveis aqui dentro. O delegado dirá que está sem paciência, que vai levar Ariosto e exige que Arthur revele o que tem no diário imediatamente. Nesse momento, Quinota começará a chorar, verá Arthur dizer que tem vergonha do próprio pai. Seu delegado, o meu pai realmente não vale nada. Eu nunca imaginei que ele fosse capaz disso. Aqui nesse diário tá cheio de fotos da Quinota, e embaixo de cada foto tem um dizer de amor pra ela. Ariosto verá o seu segredinho ser exposto, e toda a cidade descobrirá que ele cobiçava a mulher do filho. O vilão será levado pra cadeia. Você gostou que Quinota foi esperta e conseguiu desmascarar Ariosto? Deixe o seu voto nos comentários que eu vou ler um por um. Aproveita e me conta de qual cidade você assiste a novela No Rancho Fundo. Eu também peço que você inscreva-se no canal e clique no botão de gostei. E ainda tem mais novidades para você. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.